No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. E a gente inicia relatando uma história descrita no capítulo 1 do livro Paulo e Estevão. Quando o velho Diosedebe, pai de Gesiel e Abigail, vivendo na cidade de Corinto, vá até o centro da cidade buscar alguns pães, alguns peixes, alguns frutos, a fim de sustentar os filhos. Mas naquele momento em que Diosedebe sai da sua chácara para ir à cidade de Corinto, era um momento onde havia muitas perseguições, porque alguns anos antes havia chegado naquela cidade, considerada a joia da antiga Acaia, uma região da Grécia promissora, próxima ao mar, o que favorecia o comércio, uma região onde havia pessoas de várias etnias diferentes, como judeus. O próprio Diosedebe e seus filhos tinham origem judaica, os próprios gregos daquela região, assim como os romanos, que chegaram alguns anos antes, devastando Corinto, principalmente devastando a vida dos judeus. Não foi diferente com a família de Diosedebe, Gesiel e Abigail, que tiveram grande parte das suas terras roubadas pelos judeus. Sobretudo, Diosedebe foi preso. A sua esposa, uma mulher de coração sensível, veio a desencarnar. Tamanho aquele golpe que a vida presenteava aquela família. Presenteava sim, meus irmãos, porque muitas vezes na dor e no sofrimento encontraremos a nossa redenção. E vocês perceberão ao longo da história que a dor é o mecanismo que a espiritualidade utiliza para nos aproximar do Cristo. A gente ouve algumas frases na casa espírita e vai repetindo essas frases sem ter o raciocínio lógico. Uma delas é: aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Eu nunca conheci alguém que tenha vindo pelo amor. Nem Chico Xavier conheceu o espiritismo, o cristianismo pelo amor. Foi através da dor. E através da dor e do sofrimento nós podemos conhecer Jesus. Diosedebe, naquela manhã, onde o sol estava muito forte, mas a alegria das ruas de Corinto, tão costumeiras, não estava se fazendo presente. As crianças não brincavam mais de forma despreocupada, porque os romanos haviam levado um clima de tensão para aquela cidade. Diosedebe, indo ao centro de Corinto, se depara com um grupo de soldados romanos, e ali ele fica numa grande dúvida, cumprimentar ou não os seguidores de César, porque ele, judeu, sofria perseguição. Não só ele, mas o povo judeu sofria uma perseguição há séculos e séculos. E ali na dúvida, Diosedebe abaixa a cabeça numa atitude de humildade e passa em silêncio, sem dirigir a palavra aos soldados de César. No que ouve de um daqueles soldados: como ousa você, um judeu imundo, passar ao lado dos soldados de César e não nos reverenciar? Quando Diosedebe pensou em respondê-los, ele já estava sendo espancado de forma bruta e covarde. Um velhinho, com sua barba branca e grande, conforme os costumes judaicos, estava ali, apanhando na mão daqueles jovens soldados de Roma. E à medida que ele apanhava, ele refletia sobre tudo aquilo que havia aprendido com Moisés. Por exemplo, não matarás. E ali ele permanecia numa atitude pacífica, mas ao mesmo tempo recordava-se da interpretação dos profetas, que diziam: olho por olho, dente por dente. Mas via o seu condicionamento físico e percebia que qualquer reação seria um mecanismo para que ele apanhasse ainda mais. E então ele teve paciência de apanhar. Pegou seu cesto, ainda um tanto quanto conturbado, foi ao centro da cidade de Corinto, e ali teve uma outra surpresa. Desce de uma viatura romana um novo soldado, e ali desenrola um pergaminho e lê um édipo, um aviso. Naquele aviso dizia
que todos aqueles que viviam em Corinto e se sentiam injustiçados com a chegada de Roma naquele local alguns anos antes, no dia seguinte teriam a oportunidade de conversar com o chefe dos romanos, chamado Licínio Minúcio. E ali pedir Licínio Minúcio todos os seus bens, falar das queixas, falar dessas injustiças, para que eles fossem ouvidos e possivelmente atendidos por Roma. Estabeleceu-se um burburinho entre os presentes e a maioria dizia que era mais uma artimanha dos soldados romanos. Era mais uma artimanha de Licínio Minúcio que castigaria aqueles rebeldes caso reclamassem. Na época, era muito caro entrar na justiça contra Roma. E ali José começou a ver uma oportunidade de requerer os seus bens de forma gratuita. Mais do que isso, saindo da história e estudando o estado de espírito, o estado psicológico de José naquele momento, começamos a perceber que ele passa a projetar aquela felicidade que tanto almejava ao lado da esposa e dos filhos na retomada dos bens terrenos. E aí, meus irmãos, fazemos o primeiro paralelo, trazendo para os nossos dias e fazendo-nos perceber que tantas vezes, quando projetamos momentos de felicidade em questões transitórias, ficamos ansiosos, ficamos angustiados, apreensivos, e então muitas vezes nos frustramos, porque tudo que é transitório traz alegria. Alegria é um processo emocional assim como a tristeza. Felicidade é uma conquista espiritual, é diferente. E ali José passa a projetar a sua felicidade na retomada dos seus bens e sai daquele local um tanto quanto ansioso, mas a ansiedade não fez com que ele deixasse de raciocinar. Lá em Minas Gerais, falaríamos que ele foi veiaco, que ele foi esperto. Ele não volta pelo mesmo caminho para não apanhar pela segunda vez. Ele dá uma volta muito grande, mas naquela volta que dera, encontra outro grupo de soldados romanos. E aí ele ficou um pouco na dúvida, no conflito. Eu não cumprimentei da primeira vez e apanhei. Agora eu vou reverenciá-los. Louvado seja os soldados de César. Como ousa você, um judeu imundo, dirigir a palavra a nós que seguimos César? Quando ele foi justificar o porquê daquela reverência, ele já estava apanhando muito mais do que da primeira vez. E à medida que ele apanhava, ele se revoltava. E aquela revolta de José representava toda uma espera angustiosa do povo judeu, que durante séculos e séculos sofreram perseguição pelo simples fato de acreditarem em um Deus único, pelo simples fato de esperarem a vinda do grande Salvador da vida, para trazer uma mensagem edificadora, para fazer com que o reino dos céus se fizesse presente na terra. E ali, refletindo todo esse processo histórico, ele sofria, ele apanhava, e a única coisa que fazia com que José acalmasse o seu coração era a lembrança dos filhos, Abigail e Gesiel. Narrei essa história, meus irmãos, para começarmos a estudar a figura de Gesiel, para começarmos a estudar a figura daquele que foi na terra o grande orador do Evangelho, para fazermos uma homenagem nessa noite a Viana de Carvalho, que teve como uma das grandes características a oratória, mas para fazermos uma homenagem, sobretudo, a Jesus Cristo, porque pegaremos o ensino mais sublime do Mestre, as bem-aventuranças, e faremos uma relação à vida de Gesiel. Para tanto, precisávamos nos situar na história, porque nesse momento em que José chega à sua chácara, segurando o cesto com o que havia comprado, mas com o rosto transfigurado, de tanto ter apanhado dos romanos de forma covarde, segundo Emmanuel, a barba branca e longa tingida de sangue. Ali, naquele momento, Emmanuel faz a primeira descrição de Gesiel. Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas, nos fala que precisamos aprender a extrair o espírito da letra. A obra espírita de Francisco Cândido Xavier, de Allan Kardec, assim como os evangelhos,
precisamos extrair o espírito da letra, porque é uma obra sublime. Paulo Estevão, em especial, dos mais de 500 livros recebidos por Chico Xavier, é considerado por ele como o mais importante. Certamente cada palavra, cada frase contida nele foi escrita após uma meditação profunda da espiritualidade superior que Emmanuel era representante. E ali na primeira descrição de Gesiel, nós não podemos ficar só na parte física, mas a parte física da descrição nos faz recordar da primeira bem-aventurança, porque Emmanuel nos fala: naquela hora, conforme programa por ele mesmo traçado, Gesiel arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vem nos falar que o espírito, quando atinge um certo grau de evolução espiritual, consegue planejar a própria encarnação. Por isso que na primeira descrição de Gesiel, Emmanuel já fala naquele momento conforme programa por ele mesmo traçado. Não estava falando só daquele trabalho da agricultura, daquele trabalho simplório, mas de toda a vida daquele espírito diferenciado que estava encarnando na terra. Arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras, não apenas trabalhando no campo, mas preparando a terra do coração para as semeaduras do Evangelho, que mais tarde iniciaria com seu nome de Estevão, já batizado na nova fé cristã. Mas essa atitude de homem simplório, trabalhando no campo, nos faz lembrar, por exemplo, do anúncio do nascimento de Jesus, que muitos esperavam ocorrer através dos poderosos da terra. E então Gabriel, aquele espírito superior, escolhe os pastores do campo, segundo Lucas, que trabalhavam em alta madrugada, nos trazendo dois princípios: simplicidade, representada pelo trabalho no campo, e o trabalho, a boa vontade em servir, era o que acontecia com Gesiel, que nos faz recordar da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os simples. E já na primeira descrição enxergamos simplicidade em um homem que ainda não conhecia Jesus, mas sentia o Evangelho pulsar em seu coração, porque o Evangelho são as leis de Deus que regem o universo, das quais o Cristo foi portador. Abigail acolhe o pai, naquele momento de dor, de sofrimento, angustiada, vendo a figura paterna daquela forma. Creio que todos nós também ficaríamos assustados, talvez ligados ao instinto, queríamos revidar, perguntaríamos ao pai o que aconteceu, iríamos tirar satisfação, chamaríamos as autoridades. E então, naquele momento, Gesiel entra no lar e depara com o pai transfigurado e com muito sangue. E Emmanuel nos narra que a primeira atitude de Gesiel foi apenas abraçar o seu pai. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A segunda bem-aventurança. A primeira descrição caracteriza a primeira atitude caracteriza a segunda bem-aventurança, que tantas vezes entendemos ela mal. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É bom demais ouvir isso. Inclusive, quando estamos aqui na frente, nós temos consciência que todos vocês estão me observando, da mesma forma que eu consigo observar a reação de todos vocês. E quando às vezes a gente está aqui na frente falando, olha, que a terra é um mundo que tem provações, que encontraremos dificuldade, é normal a gente ver muita gente assim, ó, porque a gente gosta de reter para nós a dor, a dificuldade, o sofrimento. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A gente pensa, graças a Deus, alguém vai me consolar. Mas é o contrário. É um convite para que nós sejamos instrumentos da providência divina na vida dos que choram. Somos cristãos, meus irmãos. Quem de nós, de um ano para cá, fez a visita, não para um conhecido, um parente, um amigo, numa cadeia pública? Quem de nós fez a visita num hospital, para muitas vezes fazer oração àquele que está prestes a desencarnar e não tem um amigo, ente querido para segurar em sua mão e ajudar numa prece, doar energias materiais
para que a espiritualidade trabalhe naquele desligamento? Poucas vezes, ou nenhuma das vezes, fizemos isso. E estes são os infortúnios ocultos, que segundo o Evangelho também precisam ser nossos filhos, não apenas filhos do Calvário, porque Jesus não está mais na terra e precisa de mãos humanas para que essas lágrimas sejam enxugadas. Gesiel poderia se colocar no lugar de vítima, mas ele apenas confortou o pai com um abraço. Ouviu a queixa do pai, ouviu toda a angústia, toda a amargura, todas as reclamações paternas, e apenas pronuncia ao seu pai 3 palavrinhas: coragem, meu pai. Na primeira descrição de Emmanuel Simplicidade, na primeira atitude, enxugava lágrimas. Nas primeiras palavras, mostrava um homem pacífico, um homem manso. A terceira bem-aventurança: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra que o Senhor Deus vos dará. Ele era manso, ele não agiu pelo instinto, ele teve tranquilidade e dizia ainda ao seu pai, que naquele momento falava aos filhos: amanhã eu vou requerer os nossos bens, porque nos é de direito. Amanhã recorrerei a Licínio Minúcio, porque nós temos o direito de ter nossas terras. É um absurdo essa perseguição. E ali Gesiel, na sua mansuetude, dizia: meu pai, tu tens meus braços fortes, tem o afeto de Abigail, nunca nos faltou o necessário, e não será agora que faltará. E então ele insistiu que iria reclamar, porque ele argumentava que estava acontecendo uma grande injustiça. Ele queria que a justiça se fizesse presente em sua vida. E então Gesiel, um filho obediente, percebeu que não adiantava argumentar contra a vontade do pai e convidou o pai a abrir os escritos sagrados, o Velho Testamento, porque segundo os costumes judeus, quando eles tinham dúvida, quando eles passavam por momentos de angústia, de tristeza, eles abriam ao acaso o Velho Testamento e ali encontravam a resposta. É o que a gente costuma fazer na reunião espírita, no culto do Evangelho no lar. Abrir uma mensagem de forma aleatória. A diferença é que a mensagem nunca é para a gente. Eles pelo menos percebiam que era a resposta. A mensagem é sempre para o outro. Assim como nós percebemos a reação do público, por exemplo, fazendo uma palestra sobre casamento, vida a dois, é comum um casal começar a cutucar o outro e falar assim: olha lá, ó, é para você que está falando, né? É comum ao final de uma palestra chegar pessoas e falar assim: nossa, Rafael, a palestra foi boa, mas quem devia estar aqui era meu filho para escutar, quem devia estar aqui é meu esposo. Nunca somos nós. Às vezes abrimos a mensagem no culto do lar: honrai vosso pai e vossa mãe, já começa a ter uma guerra de ideias ali, porque um começa a falar com o outro: está vendo, essa mensagem é para você está precisando ouvir. E às vezes a pessoa faz isso sozinha, abre a mensagem hoje, aí ela já fica cismada, né? Porque ela está sozinha. Aí na outra semana ela abre e cai a mesma mensagem, ela já pensa: o evangelho está viciado, porque está abrindo a mesma página. Cai na terceira semana a mesma mensagem, chega na casa espírita e fala assim: ó, eu estou precisando que vocês rezem lá em casa, porque tem algum obsessor lá que está precisando ouvir aquela mensagem, porque é 3 semanas que cai ela seguida. Nunca é para a gente. Às vezes terceirizamos a responsabilidade até para os espíritos. E ali de Ocedebe abre o Evangelho, não o Evangelho, o Novo Testamento, mas o livro sagrado que eles tinham, que era o Velho Testamento, cai no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão, nos itens 8, 9 e 10, que fala o seguinte: filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, da mesma maneira o pai, o filho que quer bem. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, para a justiça divina ser efetiva em nossas vidas, ela acontece através de uma injustiça aos olhos do mundo. E ali ele clamava por justiça. Gesiel tentava explicar, não conseguiu, mas sugeriu que a justiça fosse sentida e entendida através dos escritos sagrados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E ali eles foram saciados. Inclusive Emmanuel comenta que ao ler aquela mensagem, Josedebe ficou branco como uma cera. E ao final da leitura falou com seu filho Gesiel: reconheço, Gesiel e Abigail, que os profetas me alertam e que essa mensagem é para mim.
mas mesmo assim amanhã eu vou lá que eu quero minhas terras de volta, né? Então foi teimoso. Infelizmente, pelo tempo, a gente não vai poder falar do diálogo dele com Licínio Minus, mas nós vamos resumir. Ele foi no dia seguinte, e ali sabe o que aconteceu? Licínio Minus falou com ele assim: olha, você está reclamando, eu fui tão bom para você, eu te deixei com um pedacinho de terra para você não morrer de fome, te deixei com um lar, você vem aqui reclamar? Por castigo, você vai ter agora 3 dias para desocupar a sua casa, que agora tudo é de Roma. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama, assim como o pai repreende o filho que quer bem. Às vezes, o que é uma dor muito grande é o meio da nossa salvação, é o necessário que precisamos para viver. Josedebe projetou a felicidade com um processo de ansiedade na retomada dos bens, e ele teve uma frustração. Emmanuel vai narrar de forma muito profunda que ele sai daquele julgamento na praça de Corinto, flutuando, sem conseguir nem ter noção que ele estava pisando no chão, sem conseguir ver as pessoas que estavam ao seu redor. Então olha o que a frustração de um processo de ansiedade faz com o ser humano. Certamente abaixou o padrão vibratório, e aí entra influências espirituais, e a culpa não é dos espíritos, é de quem deu brecha. E o que está pior pode piorar ainda mais. Sabe o que ele fez? Ele vai na fazenda do Licínio Minus, que fazia divisa com suas terras, e coloca fogo na propriedade do romano. E até esse gesto de colocar fogo tem relação com suas tradições judaicas, porque o judeu, ele acreditava que o fogo representava a justiça. O fogo representava a justiça, e ele estava, na visão dele, sendo injustiçado. Coloca fogo, o fogo toma uma proporção que ninguém esperava. Ele corre para a casa dele, procurando Gesiel, porque Gesiel era a grande referência da vida, apesar de filho com mais ou menos 25 anos. E então Gesiel não estava, Gesiel não chegava. Gesiel chegou de madrugada, fadigado, sujo, com dificuldade até em caminhar. Sabe por quê? Ele estava apagando o fogo do vizinho. Ele arriscou a própria vida, não para apagar o fogo de um vizinho, mas para apagar o fogo das propriedades do maior inimigo da sua família, no que mais perseguiu a família, no que roubou a família, roubou as terras, no que colocou o pai na cadeia, no que foi responsável direto pela morte da sua mãe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ser misericordioso com quem é bacana conosco, quem sorri, é muito fácil. Visitar uma cadeia pública e amar um criminoso é difícil. Ir no hospital e trocar a fralda de um desconhecido e sujar nossas mãos de fezes é difícil. Mas aí está a verdadeira caridade, porque o que é fácil não é caridade. A caridade é muito mais doar o supérfluo, mas ir além disso, dar também do nosso necessário, fazer muito mais. Isso é ser misericordioso. Mas assim como tudo na vida, é um processo, e esse processo está bem explicado nas bem-aventuranças. Não adianta querer sermos misericordiosos e visitar um preso, se a gente não tem humildade de ficar nu na frente de um agente penitenciário na revista, que é constrangedora. Não adianta querermos ser misericordioso se não conseguimos enxugar as lágrimas de uma pessoa esquecida num leito de hospital, um morador de rua, alguém que está no mundo das drogas. Não adianta querer sermos misericordiosos de ir num trabalho desse, na rua, na cadeia, no hospital, e ainda ouvir uma injúria de quem está ali para ser ajudado, se a gente não for manso, se não formos pacíficos. Não adianta querermos sermos misericordiosos se a gente não entender que muitas vezes a injustiça que a gente vê na terra, no mundo, é o processo de justiça divina. Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, nos fala que aquele que crê em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. A mensagem do amor é a grande mensagem da vida, mas o seu embasamento é feito na mensagem da imortalidade da alma. E se assim a gente não enxergar, não enxergaremos a justiça divina se cumprindo em nossas vidas. Portanto, também não conseguiremos ser misericordiosos. Não conseguiremos perdoar, porque para sermos misericordiosos, precisamos perdoar.
No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está fundamentado o dogma da reencarnação, qual que é o fundamento disso? E a espiritualidade responde: na misericórdia do Pai, que sempre deixa aberta a porta do arrependimento ao filho rebelde que cometeu um erro. Para termos a misericórdia do Pai, precisamos ter a misericórdia também com o nosso próximo. Ali, Josedebe recebe o filho, ouve todo o seu relato e Jesiel disse a ele e a Abigail: deveremos esperar pelo pior. Abigail, vamos orar aquela mensagem maravilhosa que a mamãe sempre nos instruiu nos momentos de aflição. E então eles abrem o Salmo 23 e ali leem ele completo, na íntegra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eles terminam o capítulo 23 dos Salmos de Davi, os soldados de Licínio Minúcio já adentram aquela residência, prendendo os três, Abigail, Jesiel e Josedebe. E Emmanuel, de uma forma poética, nos fala que eles foram jogados numa cela úmida, mas aquela cela fazia com que eles pudessem ver as estrelas, com uma janelinha muito pequena que tinha ali. E Emmanuel complementa dizendo que o Filho de Deus, que passa por privações, por dores e sofrimentos na terra, no momento de angústia, onde ele não vê saída para a vida, muitas vezes, de forma inconsciente, ele levanta a cabeça, ergue os olhos para a imensidão, como se buscasse um socorro espiritual do nosso Pai Celestial. Em silêncio, em lágrimas, muitas vezes, nós buscamos esse socorro. E ali aquela janelinha fez com que Jesiel e Abigail, após acomodar Josedebe, meditassem naquela visão maravilhosa. E eles recordaram da lição que haviam meditado no último culto que fizeram no lar, porque faziam todos os dias. Mais um erro de nós espíritas, falar que culto no lar é uma vez por semana. Jesus tem que estar nos nossos lares todos os dias, com a mesma proporção que nós precisamos do alimento material, precisamos do alimento espiritual, e através do Cristo encontramos o pão da vida, a água capaz de saciar toda a nossa sede. E ali eles lembraram do último culto, quando meditaram em Moisés, refletindo e vislumbrando a terra da promissão, e ali eles olhavam as estrelas como se aquelas estrelas fossem a terra da promissão. E então começaram a recordar da mãe que havia desencarnado. Certamente a mãe, espiritualmente, estava se fazendo presente naquele local, porque quando sofremos, meus irmãos, os nossos entes amados se aproximam. Muitas vezes a nossa ignorância, a nossa rebeldia não permite com que a gente perceba essa presença. Como Josedebe, mesmo com aquela mensagem, mesmo com as orientações dos filhos, não quis perceber o chamado divino para a sua vida, o alerta da espiritualidade. E ali Abigail fala: certamente, Jesiel, se a mamãe estivesse conosco, o papai não teria tido uma atitude dessa. Será que ela está decepcionada? Não, minha irmã, não pense por esse lado. A mamãe há de compreender. Lá naquela pátria luminosa e distante, ela espera por nós ao lado de Deus. E ali Jesiel, muito inspirado, permanece falando com a sua irmã Abigail: eu creio no Messias Redentor. Ele virá reestabelecer todas as coisas, dará paz aos tristes, levantará os oprimidos, tomará com amor todos aqueles que padecem de sofrimento da alma. Quem sabe, minha irmã, o Nazareno já não se encontra entre nós, porque Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura terrena. Ele virá, Abigail, ensinando as veredas da justiça, do amor, do perdão e da caridade. Em um parágrafo, Jesiel, que não conhecia Jesus, resumiu o que o Cristo pregou durante a sua vida. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. Só um homem com um coração tão puro pudera sentir a presença de Jesus sem ter tido contato nenhum com o mestre Nazareno. No dia seguinte, ele assume a culpa naquele julgamento, dizendo a Licínio Minúcio que havia sido ele que colocou fogo na propriedade. Licínio Minúcio fala: pois bem, você pagará pelo castigo do crime que confessa de forma espontânea, e seu pai pelo crime que foi visto cometer. Os dois no tronco, 39 chibatadas. E uma daquelas chibatadas pega no pescoço de Josedebe.
O sangue começa a ir longe e Gesiel fala com sua irmã que assistia tudo aflita: minha irmã, faça a oração dos aflitos que a mamãe também nos ensinou, porque papai está aspirando. Papai está desencarnando. E ali ela começa a não fazer a oração, mas cantar aquela prece aos aflitos. Emmanuel descreve que os romanos ali presentes, homens do coração endurecido e que vibravam com aquele castigo, começaram a ficar com o coração amolecido. Mudou o ambiente espiritual. Certamente Gesiel foi intuído a fazer aquele pedido a Abigail para que a espiritualidade tivesse campo e trabalhasse no desligamento de Josedebe, que morreu na frente dos filhos. Abigail foi colocada para fora daquele recinto, ficou sem rumo. Mais tarde foi adotada por um casal generoso, que foi morar com ela próximo à cidade de Jope, numa chácara. Gesiel passou a ser um escravo das chamadas galeras romanas, embarcações das quais, segundo as tradições, aqueles escravos que adentravam nelas não viviam mais que 4 meses, com água na altura do tórax, remando quase 24 horas por dia, a troco de pão e água. Mas um fato interessante, Emmanuel narra, que todos aqueles escravos que ali adentravam eram rebeldes, tentavam agredir os romanos, não aceitavam o trabalho. Muitos eram jogados ao mar antes mesmo de completar os 4 meses, que era a vida útil daqueles seres humanos, tratados como animais. No entanto, naquela embarcação havia algo diferente. Gesiel, que sempre que percebia que algum dos escravos, seus irmãos de trabalho, faziam característica de se revoltarem, ele tinha uma boa palavra, dizia a eles: vamos abraçar o remo com amor, desde que Deus nos confiou esse trabalho, vamos considerá-los como um meio de nossa salvação. E ali lhe passou até admiração até dos romanos, porque os romanos perceberam que aquele escravo pacificava o ambiente. Bem-aventurados os pacificadores. Ele já era um homem pacificador. Em determinado ponto, quase 4 meses naquela embarcação, adentra ela um romano ilustre chamado Sérgio Paulo, que vinha da região de Cesareia. Poucos dias naquela embarcação, e eles puderam perceber que aquele romano havia contraído uma enfermidade que estava matando milhares de pessoas, semelhante à lepra, que contaminava. E então fizeram uma reunião, querendo jogar ele ao mar, para que ele não contaminasse os outros romanos ali presentes. E ali eles falavam: olha, a gente não pode jogar ele no mar, porque senão a gente vai ter que acertar a conta com César, ele é prestigiado. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar ele no porão e põe um escravo para cuidar dele. Só que aí precisava de um escravo educado, Gesiel. Por ter sido bom, ganhou o prêmio de cuidar de um homem que estava com uma doença terminal e contagiosa. Qualquer um se revoltaria. Filho meu, não rejeites o corretivo do Senhor. Deus repreende o filho que ama. No sofrimento, temos a nossa redenção. E é por isso que essa casa nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. Porque nós somos movidos pelas lágrimas. Nós somos irmãos na dificuldade. Mas com Jesus, a gente consegue reencontrar o caminho e a saída que a gente tanto busca. Durante 20 dias, Gesiel orou praticamente o dia inteiro, fazendo a imposição das mãos, das quais conhecemos como passe magnético, fazendo alguns chás que havia aprendido com a mãe. E ali, depois de 20 dias, Sérgio Paulo estava curado, para a surpresa de todos. Mas para a surpresa também de muitos, Gesiel havia contraído aquela enfermidade. Mas agora é um escravo, e ele poderia ser jogado ao mar. Sérgio Paulo, porém, interveio em seu favor. Por esse escravo, devo a minha própria vida. Vamos dar liberdade a ele. Emmanuel vem nos falar que o bem que a gente faz em qualquer momento de nossas vidas será nosso advogado em toda parte. A espiritualidade pega um enfermo com uma doença contagiosa para que fosse oferecido a liberdade a Gesiel. Se ele tivesse revoltado contra aquela atitude, certamente não teria comovido o coração de Sérgio Paulo. Mal deram os primeiros passos, depois de ter recebido uma bolsa cheia de moedas, algumas túnicas, alguns pães, para suprir as primeiras necessidades ofertadas pelo generoso romano Sérgio Paulo, ele cai na praia da cidade de Jope, que distanciava mais ou menos 60 quilômetros de Jerusalém.
a mesma cidade onde Abigail havia sido acolhida. Olha o quanto que Deus é bom. Olha como Deus prepara os caminhos para a gente. E ele caiu ali delirando de febre. Só que em alta madrugada um criminoso passava naquela região e viu um cara deitado com uma bolsa. E falou: eu vou lá acertar a boa, não é? E quando ele chega com um objeto cortante para roubar de Gesiel, Gesiel, que estava dormindo, assusta, faz um movimento involuntário. O criminoso acha que Gesiel estava reagindo, pega aquele objeto cortante e vai para tirar a vida de Gesiel. E Gesiel fala com ele: por quem sois, não me mate. Eu preciso muito viver, porque eu sonho um dia reencontrar minha irmã. Ele queria viver para reencontrar a irmã. Aquele homem se comoveu e falou com ele: olha, um criminoso, um ladrão, e olha a espiritualidade utilizando ele. Olha, eu não posso te ajudar, mas sei quem pode. Ele leva ele até a casa de um senhor cristão na cidade de Jope. A espiritualidade aproveita uma doença grave que matava e um ladrão para salvar Gesiel. E às vezes a gente acha que o nosso problema é só para derrubar a gente, não é. É para nos reerguer e nos fazer ainda mais forte. Aquele senhor recebe Gesiel e fala: infelizmente aqui eu não posso cuidar, mas em Jerusalém eles vão poder cuidar. E ali Gesiel vai até a casa do caminho. São recebidos na porta por Tiago, que no primeiro momento disse: infelizmente não podemos recebê-los, a casa está lotada. E muitas vezes a nossa vida íntima está lotada de preocupações, de aflições, de ansiedade, o que nos impede de tantas vezes acolher um filho dentro do nosso lar, que a gente não consegue perceber o olhar dele de pedido de socorro, porque a gente olha muito mais para a tela do celular. Alguém que bate a nossa porta em desespero, que está sem alimentar, que não tem o que oferecer naquele dia para os filhos, mas a gente não tem tempo, a gente não abre, ou quando o abrimos tratamos de forma ríspida. O acolhimento, ao lado da simplicidade, precisam ser as grandes características do cristão. O acolhimento precisa ser a grande característica de uma casa espírita. Saber acolher, saber ouvir, ter e resgatar o hábito do olhar. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E através do olhar, conseguimos detectar, conseguimos sentir o que aquelas pessoas que convivem conosco estão passando. E ali Tiago não quis acolher, por vigilância, representando muitas vezes o que fazemos. E quando aquele carroceiro volta, muito triste, desapontado, porque sabia que Gesiel morreria, chega a figura inovidável de Simão Pedro. Perguntaram inclusive a Chico Xavier: qual o personagem mais importante da obra Paulo Estevão? Paulo ou Estevão? Chico Xavier respondeu: Simão Pedro. Depois da crucificação, foi o personagem mais importante da história do cristianismo. E quando Pedro chega, percebendo o que estava acontecendo, ele disse, em um tom amoroso e firme: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que acolhêssemos todos os filhos que se encontram no sofrimento, e ele vai entrar. E ali eles acolhem Gesiel, que também durante 20 dias fica entre a vida e a morte, e no delírio da febre, passa a recitar versos do Velho Testamento, em especial do profeta Isaías. E ali Pedro, impressionado com o conhecimento daquele jovem, percebe que depois dos 20 dias ele havia se reestabelecido. Improvisa um banco rústico, debaixo de tamareiras frondosas, do lado de fora da casa do caminho, e ali pergunta a Gesiel: de que tribo você se pertence? Percebo que você vem de origem judaica. Como você domina tanto o Velho Testamento? Por que venera tanto Isaías? Perguntou Pedro. E ali Gesiel respondeu: sou da tribo de Issacar. De fato, venero todas as escrituras sagradas, mas a Isaías eu tenho um apreço maior, pelas promessas que ele faz sobre a vinda do Salvador. Naquele momento Pedro sorriu e disse a Gesiel: não sabe, Gesiel, o Salvador já veio. O profeta Nazareno nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. Gesiel deu um salto daquele banco e disse: que me dizes? Pedro entrega a Gesiel o Evangelho de Mateus. Emmanuel vem nos narrar que Estevão não leu, devorou o Evangelho. Nós precisamos devorar o Evangelho.
Na última reunião de Jesus com os seus discípulos, após a chamada Santa Ceia, Jesus disse a eles e a todos nós: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente em vós e convosco, o Espírito da verdade que o mundo ainda não conhece, mas vós o conheceis. O Espiritismo veio, meus irmãos, para trazer Jesus de novo no coração do povo. Porque, segundo Chico Xavier, não há na história da humanidade nenhum personagem que substitua o Cristo em nossas vidas. Precisamos ir ao encontro do Mestre. Precisamos meditar nesse livro sagrado da vida que Gesiel devorou. Mas aconteceu um fato interessante naquele momento, porque Gesiel, lendo o Evangelho na presença de Pedro, quando chega no capítulo 5 de Mateus, ajoelha-se e chora compulsivamente, porque ali no capítulo 5, Mateus nos narra que Jesus, através do olhar, observou aquela multidão que o seguia, certamente leu a alma da humanidade, e ali se elevou num alto monte, conhecido como Monte das Oliveiras, mas, sobretudo, se elevou em espírito, fazendo a conexão maior com o Pai, e ali pronuncia, através do seu verbo, o verbo divino das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os que têm puro coração, os misericordiosos, os pacificadores. Naquele momento, de joelhos, Gesiel chorou compulsivamente, porque havia percebido que todas as suas posturas, diante das provações da vida, estavam descritas naquele código sagrado. Reconheceu Jesus como Salvador, e ali disse a Pedro: revelaste-me a luz do mundo. Presinto ter encontrado aqui as chaves que irão desvendar todos os enigmas da raça humana. Preciso meditar nessa preciosidade com mais calma. O Espiritismo vem nos revelar novamente a luz do mundo, através, em especial, da obra de Kardec e de Chico Xavier, que traz de fato Jesus aos nossos corações. A alma humana necessita do Cristo acima de tudo. Em pouco tempo, Gesiel, que passa a ser conhecido como Estevão, o grande orador, passou a ser grande referência na Casa do Caminho e coordenar as pregações centrais diariamente, onde à noite aqueles enfermos encontravam alívio também para a sua alma, porque ali falavam de Jesus. Uma dessas pregações, ele abre o pergaminho ao acaso, não mais o Velho Testamento, desta feita, o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nos itens 4, 5 e 6, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e anunciais a elas que é chegado o reino dos céus. Naquele dia, ao lado dos leprosos, das prostitutas, dos criminosos, dos viciados, dos velhinhos trêmulos que seguravam em seus cajados, das crianças que não tinham pai e mãe e que estavam na casa do caminho, encontrava-se Saulo de Tarso. E naquele momento, certamente, a espiritualidade preparou o primeiro convite para que Paulo seguisse Jesus. Ninguém vem para ser criminoso, ninguém vem para errar. O nosso planejamento reencarnatório é assertivo. Nós, que através do livre-arbítrio e das escolhas, percorremos caminhos mais difíceis, mais árduos, pela nossa ignorância. E ali, trazendo aquela mensagem das ovelhas perdidas, Estevão, uma grande inteligência, iluminado pelas luzes do Evangelho, tentava iluminar outra grande inteligência chamada Saulo, fazendo um paralelo de todo o Velho Testamento, de profecias que existiam sobre a vinda do Senhor, como por exemplo, Isaías, no capítulo 53 do seu livro, dizia a respeito do Mestre, 7 séculos antes do nascimento de Jesus: homem de dores, não terá beleza nem formosura, humilhado, desprezado por todos, experimentado nos trabalhos, será levado como uma ovelha em meio a lobos, padecerá entre 2 criminosos, mas enxugará para sempre as lágrimas que existem na terra, porque trará para a humanidade a mensagem da imortalidade. Isaías 53. E ali Gesiel trazia certamente esses ensinos do Velho Testamento se cumprindo em Jesus.
no momento em que Saulo se levanta e disse: como ousa você, em Jerusalém, na casa de Israel, onde se decide todos os destinos da raça humana, dizer que o Filho de Deus que esperamos é um carpinteiro vulgar? Sem trair a bondade que vinha em seu coração, Estevão respondeu a Saulo: Saulo, meu irmão, ainda bem que o Messias foi carpinteiro, porque dessa forma nunca faltará um abrigo seguro aos nossos corações. Porque Jesus, meus irmãos, é o abrigo da paz e da esperança para as nossas aflições. Saulo quis continuar a discussão. Estevão disse a ele: o Cristo a quem sirvo nos recomendou que evitássemos os fermentos da discórdia infrutífera. Quantos males não conseguiríamos evitar se soubéssemos o valor do silêncio? Se retirou dali e ainda ouviu de Saulo o seguinte: pagarás caro por essa afronta. O sinédrio, Estevão, tem 1000 maneiras de lhe fazer chorar, de te fazer sofrer, de fazer com que você perca a sua própria vida e abdique desse amor desvairado a esse nazareno vulgar. E então Estevão respondeu: o sinédrio, Saulo, tem 1000 maneiras de me fazer chorar e sofrer. Pode fazer com que eu morra, como mataram o próprio Cristo injustamente, mas desconheço meios que fará com que eu tire o meu amor a Jesus Cristo, o amor que nutro pelo Mestre e que mora em meu coração. E a vida também é assim, meus irmãos. Ela vai nos trazer padecimentos e desafios. Nenhum deles, porém, será maior, nem a morte será capaz de fazer com que a gente não ame Jesus. Saulo cumpriu a promessa e, num cenário festivo, apedreja e mata Estevão. E naquele momento em que Estevão era desligado do corpo físico, segundo as descrições que Simão Pedro havia feito para ele, ele percebe que Jesus andava ao seu encontro. Mas Jesus olhava chorando a figura de Saulo, e ele, percebendo a tristeza de Jesus, comandante de sua morte, de seu assassinato, ele apenas disse: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Perdoou o próprio verdugo. E no momento em que ele perdoa, ele ouve no mundo espiritual um coral que cantava e o recebia com a canção das bem-aventuranças, nos fazendo lembrar da última: bem-aventurados sois vós, quando sofreres perseguição por amor ao meu nome, porque é de ti o reino dos céus. Mal acabara de se recuperar dessa surpresa, Estevão viu que havia uma mulher e que aquela mulher era sua irmã Abigail naquele recinto, e ele ficou sem saber se Abigail estava desencarnada ou estava presente no corpo físico, até perceber o desespero da irmã, que veio correndo, colocou Gesiel nos braços, e ele ainda teve forças para perguntar a ela: minha irmã, com quem te deixarei? E ela, sorrindo, um pouco sem graça, aponta para Saulo e disse: este é Saulo, o meu noivo. Gesiel responde a ela: sê fiel a ele. Saulo deve ser bom, defendeu Moisés até o fim, e quando conhecer Jesus, com o mesmo amor, servi-lo-á. Todos nós devemos ser bons. Todos nós precisamos conhecer Jesus, para que com o mesmo amor que a gente luta pelas coisas da terra, possamos lutar também pelas questões espirituais, e um dia falar como Paulo registra em uma de suas epístolas aos Gálatas, no capítulo 2, no item 20: fui crucificado com Cristo, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.